Vamos, hoje o papo é sobre controle financeiro, não é mesmo? Na verdade, a importância da educação financeira aí para os nossos investimentos, né? A gente vai estar dando um Exatamente. apanhado aí sobre como está a situação da educação financeira no nosso país, tá bom? A matéria é essa tão importante, né, Hugo? Isso. Para que as pessoas aí consigam ter aí uma vida mais estável, mais consciente financeiramente, mais equilibrada, enfim. E aí, Faz você bem começa para ou começa? saúde de um modo geral. Isso aí. Será que essa iluminação está melhor? Algum problema com a iluminação hoje? Você Tá um pode pouco. começar, professora. Faz um apanhado geral, vamos contextualizar, né, o, sobre este assunto, as abordagens, como está no Brasil, como tudo isso está funcionando. Beleza, então vamos lá. Bom, gente, eu vou começar citando aqui para vocês, tá? O conceito de educação financeira da ENEF, tá? Bom, ela trata-se do processo no qual os indivíduos melhoram a sua compreensão em relação ao dinheiro e produtos, tá? Através de informação, formação e orientação. Bom, pessoal, dados recentes aí mostram que existe aí uma população adulta, né? De 40% dessa população adulta que vive ainda hoje em situação de endividamento crônico, né? O que isso é muito complicado e eu creio que vem aí dessa lacuna, né? Dessa falta de acesso à educação financeira, né, pessoal? Bom, mas isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, está mudando, né? Hoje a gente vê aí acontecendo um movimento grande de oferta e de procura em relação a conteúdos sobre esse tema aí, né, de educação financeira. A gente vê aí dezenas de canais no YouTube, páginas no Instagram também que falam sobre esse assunto, cursos aí também, né, sobre educação financeira. E isso, gente, é consequência do interesse, né, da população sobre o assunto. As pessoas elas estão mais atentas, né? Até por conta também aí desses consecutivos cortes aí da taxa Selic, as pessoas elas realmente estão mais atentas e saindo aí de uma zona de conforto, não é verdade? Acho que professora, a mudança, né, que está acontecendo no Brasil, porque quando se fala de Brasil, até se a gente fizer um apanhado no investimento, né, é que sempre foi acostumado a ficar no, vamos dizer, no ócio do investimento, não fazer nada com o seu dinheiro, que não ia perder, não ia ganhar, ou ia ganhar de maneira sem correr risco. Então nunca foi estimulado à população isso, né? Nem a própria população correr atrás. É algo histórico, né? É algo Infelizmente. histórico de verdade. Até porque um tempo atrás, né, gente, a gente conseguia dobrar o nosso patrimônio em até 4 anos aproximadamente na renda fixa. E hoje em dia não é mais assim, né? Por conta da queda da taxa básica de juros e, né, o que esses investimentos aí pós-fixados estão oferecendo também em termos de retorno, né? Então as pessoas elas estão realmente buscando aí por esse tema. Bom, de uns anos para cá tem havido aí uma mobilização grande em relação à sociedade civil, né? E aos governos que estão aí criando inúmeras iniciativas para mudar essa realidade financeira do brasileiro, né? E daí que surgiu a ENEF, que eu acabei de referenciar para vocês aqui, quando eu citei o conceito de educação financeira, tá? E a ENEF é o órgão de estratégia nacional de educação financeira, que incluiu nos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, a matéria educação financeira nas escolas, tá? Eu trabalho com educação de ensino fundamental e esse ano na minha escola, que é uma escola municipal do Rio, as crianças elas estão tendo acesso de forma transversal à educação financeira através de uma disciplina chamada PVS, que é Programa de Vida Sustentável, tá? Nessa matéria PVS são dadas 3 disciplinas: educação ambiental, ética e educação financeira, tá, pessoal? E isso daí é uma vitória em tanto, mas a gente sabe que a gente tem aí ainda um longo caminho a trilhar, tá?
E o que é interessante também, o que eu gostaria de falar aí para o pessoal, é que uma boa educação financeira, ela não tem a ver necessariamente com fazer contas, que as pessoas têm essa impressão. Mas, na verdade, ela tem muito mais a ver com a questão de você compreender, fazer leituras de mundo, de situações e fazer boas escolhas, tá? Na verdade, Exatamente. o que que acontece? Ela está baseada em questionamentos filosóficos do porquê nós escolhemos fazer isso com o nosso dinheiro. E como nós escolhemos? Por que nós Uhum. escolhemos esses produtos? Entendeu? Tem muito mais a ver com essa questão das escolhas do que propriamente com finanças e matemática. É lógico que ela vai se Entendi. valer dessas ferramentas multidisciplinares, né? A interpretação que é dada no português, a matemática, a finança, mas realmente o fazer boas escolhas é a tônica da educação financeira, tá, pessoal? Bom, E só para complementar, tem muita gente que fica assustado quando fala desse assunto de controle financeiro exatamente por conta dos números, né? Ah, sim, controle financeiro, eu vou ter que mexer com tabelas, vou ter que montar uma tabela enorme, eu não sou muito chegado a números. é isso Então, aí. essa questão, né, de ser chegado a números, que aí a gente, no ramo da educação, né, a matemática é vista como uma vilã, né, outra questão enraizada, né, na cultura brasileira, de que é difícil, você precisa de algo muito complicado, mas algo que está mudando, está mudando. Está mudando, né? E o sair de situações problemas tem tudo a ver com a matemática também, né, Hugo? Você que é professor, né? Exatamente, Sabe bem, exatamente. Fazer escolhas também tem a ver muito com a com matemática, certeza. né? E são Bom, eu vou escolhas exemplificar. que vão influenciar na vida da pessoa, Com né? certeza, isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, tá? Você vai lá ao supermercado com seu sobrinho, com seus filhos, e aí ele vai lá e pega dois sucos, tá? Um custa R$ 3, outro custa R$ 3,50. Bom, será que essa escolha ela deve ser feita única e exclusivamente através da questão do preço? Ah, eu vou analisar a questão do preço? Ou será que eu não devo levar, né? Essa criança não deve levar em conta outros aspectos, como a qualidade do produto, né? O valor nutricional, se Valor. aquilo faz bem para a saúde dela ou não faz. Coisas que até os pais podem, um adulto pode estar falando para a criança. Quer dizer, essa escolha não vai ser feita somente baseada no preço. E aí, Hugo, fazendo uma analogia, eu lembrei da gente no home broker, né? O investidor Aham. vai escolher ali as suas ações, né, pessoal? Ele não vai escolher unicamente por conta do preço. Ah, mas essas duas empresas estão no mesmo setor. Mas o mercado não é bobo, ele precifica vendo na frente se aquela No empresa realmente futuro. ela tem lucros crescentes, se é uma empresa que é saudável financeiramente, não é muito endividada, se é uma empresa que tem bons projetos, tem possibilidade de crescer no futuro. Então, assim, eu creio que tendo todas essas habilidades e competências, ela vai chegar no futuro sabendo fazer escolhas melhores e sendo um excelente investidor. Não é, Hugo? Exatamente. Exatamente. É como você falou na compra mesmo no supermercado, né? Ah, vou comprar o de mais barato. Às vezes o barato sai caro, né? Uma frase Exatamente. famosíssima aí, que não necessariamente o mais caro é o melhor, o mais barato é o pior, né? Tudo uma questão de equilíbrio aí. Então, é importante saber fazer essas escolhas, né? Tem infinitos produtos. Tem diversos produtos por exemplo, de leite, marca de leite. Ah, vou levar o mais barato. Será que o mais barato Isso. realmente é o melhor para levar? Será que ele não vence amanhã? Né? Ah, tá mais barato porque quer eliminar logo do estoque. Isso é uma coisa que, com o tempo, né, com a educação financeira sendo trabalhada, as pessoas vão conseguir fazer melhores escolhas. Né? Você falou de alguém ir Exatamente. com a criança ou com o sobrinho no supermercado e mostrar isso, mostrar o valor de alguma coisa. A educação financeira começa desde criança. Sem Né? Então, dúvida. desde pequeno, vai introduzindo isso E na no cultura futuro, brasileira. definir, né, o que que é necessário, o que que não é, o que que é supérfluo, o que que não é, enfim. O foco da educação financeira, pessoal, ela tem que estar ali promovendo transformações úteis, tá? E práticas para que o indivíduo ele possa fazer tomadas de decisões
com relação a gastos do dia a dia, como o Hugo acabou de falar para a gente, né? Bom, a educação financeira, ela desenvolve a inteligência financeira, né? Produzindo efeitos positivos e duradouros aí, né? Ela prepara a cama para que nós, indivíduos, tenhamos uma vida mais estável, né? Atenta financeiramente, com uma maior qualidade de vida, mais equilibrada, não é? E ela tem aí uma base filosófica, como eu disse antes, baseada no autoconhecimento, né? Quando a gente se torna investidores, né, Hugo? A gente tem que se autoconhecer um bocado, porque os investimentos, eles refletem a nossa personalidade, né? Exatamente. E no Se você não entendimento aí se de você. conhece, se você não se conhece e vai entrar nesse mar enorme que é o investimento, você vai entrar muito perdido, né? É Então, é verdade. importante se autoconhecer. Bom, aqui para complementar, para fechar esse apanhado inicial, tá, gente? Eu tenho uns dados aqui do Banco Mundial que eles comprovam que a educação financeira nas escolas ela já tem transformado muitas vidas, tá? E por que isso acontece, pessoal? Porque quando as crianças elas ficam conscientes, né, da importância do cuidado com as finanças, elas passam a provocar os seus pais com relação à questão dos gastos, né? Desnecessários. Então, elas passam aí a refletir de maneira mais responsável sobre os gastos, melhorando a condição financeira também das suas famílias. Olha que coisa bacana, né? Isso prepara também essas crianças para que elas sejam jovens, né, e adultas aí mais inteligentes e equilibradas, como a gente bem disse antes. Bom, agora a gente pode falar aí sobre a diferença entre economizar, poupar. O que você acha, Hugo? Vamos caminhar mais com esse assunto do controle financeiro. Muito bom o apanhado, né? Eu acho muito importante falar isso do histórico do Brasil, da população em geral, de que você falou que muitas famílias, né, estão endividadas. Tem até uma que eu vi no Instagram do Thiago Reis, né? Se você não tem dívidas, você está na frente de 90%, né, das famílias brasileiras, de uma quantidade de Verdade. porcentagem assim. Se você já investe em renda fixa, você já está na frente de tantas pessoas. Se você já investe em renda variável. Então, essa questão do estar na frente, né, é uma questão mais, sim, digamos, metafórica de estar na frente, mas você deve estar melhor resolvido financeiramente. Né? Imagina, Verdade. você está com dívida mensalmente, uma dívida enorme, de 5, 6 anos, te engolindo, abocanhando uma parte né, da sua receita mensal, e você já fez essa dívida há muito tempo, você não sabe de onde que ela está vindo, e você não tem Verdade. um controle para saber qual estratégia vai usar para eliminar essa dívida, e tem muitos gastos, então acaba virando uma bola de neve. Né? Com E é certeza. muito importante saber diferenciar o que é o economizar, o que é o poupar. Se eu estou simplesmente juntando dinheiro embaixo do colchão, o que eu estou fazendo? Né? Quando a gente fala de economizar, né, a economia é você se conhecer, né, financeiramente, é você saber o seu, digamos, fluxo de caixa, o que entra, o que sai, Isso quanto mesmo. entra, quanto sai, saiu, foi para onde, porque o que um padrão, né, normalmente acontece, é uma receita, né, ou duas no máximo. Assim, ainda duas receitas são poucas pessoas, né? É uma receita, um certo valor que entra e várias despesas. Né? Por isso que Sim, fica, vira às vezes, né, um bicho de sete cabeças para quem se deixa, né, ser engolido por isso, para quem deixa isso tornar um bicho de sete cabeças. Porque você tem gasto com alimentação, moradia, aluguel, internet, luz, água, um monte de coisa, e a receita você tem uma só. Então, sim, saber controlar esses gastos, né? Saber economizar perante as suas despesas, né? É muito importante. Então, com quando fala da certeza. palavra economizar, é você conseguir, a gente pode até fazer uma frase disso, é viver, né? Ou ter um fluxo de caixa mensal que você vai gastar menos do que você ganha. Né? É o Sim, ideal, né? Porque se você gasta mais do que você ganha, então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa extrapolando.
Isso tem não é tudo a ver com mesmo? o que a gente falou agora, né, do conceito de educação financeira. Porque se você tem uma Exatamente. relação boa com o dinheiro, você vai saber fazer boas escolhas, trocar produtos, lógico, né, tendo critério ali da qualidade, etc., produtos mais caros por produtos mais baratos, que você não perca, né, tanto com a qualidade, ou deixando de fazer gastos aí desnecessários, né, gastos supérfluos que realmente atrapalham muito o enriquecimento do indivíduo, né, Hugo? Exatamente. Como pode otimizar os gastos, né? Ah, estou gastando muito com carro. Será que se eu for de ônibus, por exemplo, gasta menos? Ou se eu não pisar tanto no acelerador, né, vai consumir menos gasolina? Isso tudo faz parte da educação financeira, né? E já falamos de economizar, agora quando se fala em poupar, né, até a palavra poupar já induz mentalmente o brasileiro ao termo poupança, né? É. Ou a ideia do poupar ou investir, né, é você já pensar no futuro. Então, estou criando uma poupança, ou melhor, estou poupando para o futuro. Você tem um objetivo mais na frente, né? E economizar e poupar tem que andar juntos. Porque você só vai conseguir poupar, né, tempo em tempo para um futuro se você mensalmente Gastar bem o economizar, seu né? dinheiro, isso aí. Exatamente, é um trabalho, digamos, de formiguinha, é de pouco em pouco. Para você conseguir ter uma quantidade no final do ano, você tem que fazer o quê? Poupar nos 12 meses. Você tem que poupar mês a mês, né? Não adianta chegar em dezembro, em dezembro eu vou poupar 12 mil, porque seria 1.000 em cada mês. E não é assim que funciona, né? Como você bem falou, né? No caso, resgatando ali o conceito de economizar, você vai lá, você faz o seu controle, seja no papel, seja com uma planilha, que aliás o Hugo fez uma planilha de orçamentos, gente, muito bacana, tá? Uma planilha de controle financeiro que eu vou estar disponibilizando ao final dessa live. Vocês vão colocar lá no nosso direct do nosso Instagram e eu vou estar enviando para vocês por e-mail, tá? Super prática, eu também já estou usando. Excelente, Hugo, muito bom. E aí, você fazendo esse controle exatamente do que entra, do que sai, você vai ter a noção com o que você está gastando mais. É com alimentação? Pô, então eu vou entrar ali numa rotina que vai me levar a prosperar. Eu vou evitar sair com fome. Lógico, gente, eu não estou falando que ninguém possa sair para comer, não é isso. Mas não fazer disso um hábito, para quê? Para que sobre dinheiro, para que você consiga poupar para o futuro. Para você, primeiramente, conseguir fazer o quê, Hugo? A nossa reserva De emergência, de né? emergência. Para iniciar os investimentos. E é muito Isso aí. importante, né, professora, deixar claro, muito claro, que economizar não é você se abster, né? Não é você excluir certas coisas da sua vida, certos hábitos. É o que o livro, né, do Primo Rico, do Tiago Nigro, do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho, né? Eu até vi um vídeo dele falando que ele queria economizar, mas se ele cortasse o cafezinho, ia fazer mal, pois ele gostava de tomar o café, ele gosta de tomar café. Então, até que ponto eu vou eliminar os gastos, né? Pô, domingo, tem esse costume de, sei lá, uma família comer pizza a cada um Sim. domingo no mês. E faz mal? Não, não faz mal. O que parar mal financeiramente? Comer pizza todo dia, por exemplo. Não só financeiramente, quanto para a saúde. É Né? verdade. Um exemplo. Então, vou deixar de comer lanche, nunca mais vou comer lanche na minha vida. Não, come um lanche ou outro. Tive uma prova desgastante, tive um dia muito bom, mereço um lanche. Merece um lanche, né? O tal pode ser no pague-se primeiro também, né? Não, não é. Essa frase não é exatamente disso, né? Mas é de você também se beneficiar de algo. Não precisa de excluir essas coisas da sua vida, né? Na verdade, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque assim, eu era realmente uma consumidora, assim, em potencial, né? De roupas principalmente. Então, às vezes eu saía da roupa, era uma coisa boa para mim. Não é que eu não pudesse comprar uma roupa, adquirir aquilo, Uhum. mas eu realmente exagerava. Então, eu acabava não tendo para poupar. Eu acabava não tendo, se eu não tinha para poupar, eu não tinha para investir. Entende? Porque eu acabava, gente, gastando até mais do que eu ganhava, porque eu acabava fazendo ali parcelas, né?
comprando parcelado, e aí todo mês, essas minhas parcelas, elas iam crescendo, porque todo mês eu comprava mais, e mais, e mais, e mais. Aí quando chegava a minha fatura do cartão, estava bastante alta. E eu não precisava daquilo. Então, assim, não é que você não possa mais comprar uma roupa, ou você não possa mais ir a um japonês, não é isso. Mas, na verdade, você vai tendo um controle e você vai tendo metas. Você fala, não, para atingir essas metas eu não posso mais consumir dessa forma. Então, eu vou economizar. Eu vou deixar, né, de ir toda hora para o shopping, já que eu não tenho maturidade para isso. Eu vou trabalhando meu mindset, eu vou ler bons livros, e foi isso que foi acontecendo comigo. Eu fui mudando a minha forma de lidar com o dinheiro, né, porque eu não tive acesso à educação financeira. Então, essa transformação foi muito boa para mim, porque aí eu consegui poupar, consegui fazer a minha reserva de emergência, para me tornar uma pessoa precavida, porque imprevistos acontecem, e a reserva de emergência, ela foi feita para isso, para situações de doença, para situações que você realmente perca o emprego, se separe, perca a renda, para você ter ali de 6 meses a 12 meses dos seus gastos mensais em um investimento estável e líquido, seguro. Né? Pode ser um tesouro Selic, até que seja uma poupança, gente. Mas algo que você possa resgatar, possa transformar aquilo em dinheiro na hora que você precisar. Então é muito importante isso. Inclusive, Hugo, eu li um artigo muito interessante que os especialistas dizem que esses 6 meses a 12 meses, nessa situação de crise humanitária de saúde, crise econômica, caiu por terra. Na verdade, os especialistas eles recomendam que essa reserva de emergência ela seja ampliada, tá? Porque realmente as pessoas podem precisar por mais tempo, né? Fiquem realmente sem trabalho por mais tempo. O próprio nome, né? Reserva de emergência, né? Para situações de emergência, para imprevistos, né? Sim. E, de certa forma, imprevistos, às vezes são previstos, né? Você vai ficar doente, vai acontecer um momento que vai ficar muito doente, então vai precisar, vai danificar o carro, então vai precisar, né? Eu acho que a gente está vivendo o maior imprevisto da história da humanidade, do coronavírus. Nossa, que imprevisto chato. Estamos numa situação de emergência, acho que talvez o maior período de emergência, né? Se a gente for fazer uma associação das palavras, né? Então, o quanto sua reserva de emergência segura, o quanto ela vai conseguir te sustentar numa época como essa, por exemplo. Né? Então, não faz mal nela ser cada vez maior. É claro, vai ser um valor absurdo, mas um valor que dê para se sustentar por um bom tempo. Né? Agora que é falado mais de 12 meses, quem sabe 2 anos, e cada um tem a sua segurança, né, perante o valor. Ah, eu quero ter 3 anos seguros. Não só por questão de serem 3 anos, mas se eu precisar de valores maiores, eu vou poder ter acesso também. Eu estou satisfeito com 1 ano, por exemplo. Então, acho que cada um tem o seu encontro, né, do seu valor. Sim, com certeza. E, na verdade, assim, eu sou funcionária pública também, então eu poderia ter até 6 meses apenas dos meus gastos mensais numa reserva, mas eu ampliei. Eu tenho 15 meses hoje, né? Porque realmente eu acho muito necessário. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu já estou sendo descontada, né, no meu salário, enfim. Então, gente, imprevistos realmente acontecem e todos os especialistas, eles realmente associam a reserva de emergência como se fosse uma fortaleza, né? Com fossos, canhões e muralhas. Então, às vezes a gente vê nessa questão aí da taxa básica de juros, né, a taxa Selic a 2,25%, e aí a gente pensa assim, poxa, vou migrar para a renda variável, porque a renda fixa já morreu, né, Hugo? A renda fixa já morreu. Mas, galera, vou falar uma coisa para vocês. Eu peguei boa parte do meu capital e levei, migrei para a renda fixa. Tá? Eu acho muito importante botar o pé na água, acho muito importante você estudar enquanto você investe, porque só isso te dá um conhecimento real. Só que, mesmo estudando, eu cometi, né, erros clássicos. E aí, graças a Deus, eu mantive ali a minha reserva, mais uma porcentagem, mas eu levei muito. E quando chegou em março, o preço das ações despencaram, né, Hugo? Não caíram, despencaram. Então, assim, é muito importante a gente ter essa reserva em um investimento que não faça isso aqui, ó.
Que não oscile tanto para cima e para baixo, porque a renda variável ela não vai alavancar só os seus ganhos. Ela sobe caindo. Então, pessoal, é muito importante que você tenha a sua reserva financeira ou de oportunidade em um investimento que seja seguro, né, que tenha a segurança do Tesouro Nacional, o FGTS que seja, FGTS não, desculpa, FGC que seja, e uma liquidez, que seja um investimento que você consiga, né, fazer com que essa aplicação se torne dinheiro rapidamente e venha para sua conta, tá? E aí a gente tem, né, Hugo, a própria poupança, que não está pagando apenas 1,57% ao ano agora. Nós temos o Tesouro Selic e CDBs que pagam 100% do CDI aí com rentabilidade diária, né? Exatamente. Com liquidez diária, né, Bruno? Com liquidez, pelo amor, né? Tem que ter liquidez diária, né, Hugo? Senão, acha na casa pega fogo, eu não tenho extintor para apagar. Exatamente. Na parte do controle financeiro, né, o que até mencionei no início da live, que muita gente tinha dificuldade de fazer, de mexer com muitos números e tudo mais, mas tem diversos mecanismos, né, que a gente pode utilizar para ter esse controle financeiro. Não necessariamente uma enorme planilha feita à mão, que todo dia você tem que chegar em casa e colocar os valores lá e depois na calculadora somar. Não, tem aplicativos, ótimos aplicativos. Sim. Né? Dá para utilizar. No momento que você fez a compra, você já lança lá e põe a alimentação. Foi tanto. Isso aí. Tanto no Excel, né, tem até a planilha que eu montei aqui exatamente, especialmente para a galera. Ainda faltam alguns gráficos, ajustes lá, mas está tinindo. Tanto cada um pode montar a própria planilha, né? Às vezes muita gente tem dificuldade em mexer no Excel, mas não é algo complicado quando você pega para mexer. Diversas planilhas prontas, né? Tanta gente que disponibiliza planilha aí de controle financeiro. Tem diversos modelos também que podem ser encontrados. Então, esse pequeno sacrifício de anotar os valores, né? Digo anotar de um modo geral no Excel, no aplicativo ou num papel, é um sacrifício que lá na frente vai te trazer bons frutos. E na verdade isso se torna natural, né, Hugo? Se torna natural. Chega um momento que é natural você fazer isso. Você chegar em casa, vou colocar os dados aqui, ou semanalmente, por exemplo. Isso. Muita gente, eu utilizava muito o cartão do Banco do Brasil para fazer pagamentos. E pelo aplicativo do Banco do Brasil, ele faz um controle financeiro direitinho, muito bacana. Então, quem utiliza cartão de débito, por exemplo, não vou falar do crédito agora, vou falar do débito, consegue ter um controle melhor sobre isso. Por exemplo, em relação ao dinheiro. O dinheiro está na mão, você vê ele indo embora. Você, 7,73. Como é que você vai anotar isso na hora? Eu vou lembrar desse número quando eu chegar em casa. Não é tão simples, né? Não é do nada que a gente lembra. E essa questão de gastar menos do que ganha, né? Se você está gastando mais do que ganha, o dinheiro está vindo de algum outro lugar, né? Porque se você ganha 5 mil e o gasto está, por exemplo, 6 mil, de onde é que vieram esses 1.000 a mais? E de onde é que está vindo esse dinheiro? E esse dinheiro muitas vezes vem do banco. Mas como assim do banco? Do crédito. Do crédito que o banco te dá. O banco ele parece ser o melhor amigo. Ei, vem cá, eu vou te dar crédito. Você quer gastar 12 mil? Vem cá, eu te dou crédito. E isso pode se tornar um enorme vilão. Né? Um enorme vilão. E que é um vilão na vida de muita gente se a pessoa não sabe trabalhar com o cartão de crédito. O cartão de crédito é ruim? O cartão de crédito faz mal? Não necessariamente. Se você deixar ele fazer mal, ele vai fazer mal. Mas se você souber utilizá-lo, né, souber pontualmente para onde utilizar, e aí ele te faz bem. Preciso comprar uma passagem na rodoviária, mas não dá para eu ir lá agora. Eu preciso para agora, por exemplo, é muito longe, vou comprar pela internet. Passagem de rodoviária, de ônibus, por exemplo, pela internet, somente cartão de crédito. Então, vou utilizar o cartão de crédito para isso. Mas agora, eu penso que utilizar cartão de crédito, fui no supermercado, cartão de crédito, fui de sorvete, cartão de crédito, cartão de crédito, cartão de crédito. Isso pode sair do controle. Claro, tem muita gente que utiliza o cartão de crédito nessas finalidades, né, dá uma preferência por cartão de crédito,
por questões que o cartão oferece. Milhas, desconto sei lá o quê, pontos, sei lá o quê. Mas é aquele negócio. Se a pessoa gasta 5 mil de cartão de crédito, mas consegue controlar, consegue domar este 5 mil no cartão de crédito, então não tem problema. O negócio é você saber, né, o fluxo, tanto seu quanto do cartão de crédito. Eles não oferecem também todas essas vantagens à toa, né, pessoal? Realmente, eles têm o interesse que você use e que você vá consumindo. Porque Exatamente. também não é só a questão do fato, né, de você ter o controle. Aí vai entrar a questão do economizar, do poupar, porque assim, o que acontece? O que eu faço, o que eu acho que possa ser feito por muitas pessoas também, ou possa fazer efeito na vida de muitas pessoas. Bom, hoje é aquilo, eu sei quais são os meus gastos fixos, né? E eu tenho uma planilha de controle financeiro para justamente com aquilo que eu gasto, ou seja, com alimentação na rua, alguma coisa assim, que até eu evito, mas que de vez em quando, como a gente falou, né? A gente quer fazer e a gente vai lá e faz. Bom, aí eu vou fazendo o controle, né, semanal do que eu gasto. Para mim funciona assim, eu não faço mensalmente, porque eu acho que fica mais arrumadinho, mas eu fico com um maior controle de tudo. Então, eu vou anotando ali na minha planilha tudo que eu gasto. E aí, pessoal, o que eu recebo no meu salário é para me pagar, primeiro. Eu pago, eu honro os meus compromissos, as minhas contas, ok? E eu já tenho mais ou menos uma média de quanto eu gasto por mês, seja com alimentação, com alguma coisinha em termos de lazer, e o resto eu invisto. E o que sobra, sobrou, gente. Entendeu? Então, assim, eu me pago e eu invisto. Eu não gasto para depois investir. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter para investir. Porque era isso que ia acontecer comigo, né, Hugo? Uhum. Se você fala, vou gastar o que sobrar, eu vou investir. Não vai sobrar. Você vai ver, vai ter esse negocinho aqui, tem um dinheiro, pá. E você vai comprando coisas e coisas quando você não tem nada para investir. Tem 10 reais para investir, por exemplo. E 10 reais não vão fazer nada, né? Então, é importante até os investimentos entrarem como gastos fixos, por exemplo. Porque todo mundo tem as despesas fixas, né, e as variáveis. Sim. Então, você colocar os seus investimentos como vou colocar uma saída de dinheiro, mas uma administração financeira, né? Uma parte do dinheiro sendo alocado em certo local, né? Alocado em certo local, isso pode ser como algo fixo, né? E você pode separar de duas maneiras. Eu penso, o valor fixo, então, por exemplo, todo mês, R$1.000 por mês. Pimba. Dinheiro caiu na conta, passa para a corretora e faz o investimento. Acabou, R$1.000 por mês. Ou pode ser por porcentagem. Se você ganha um valor variável mensalmente, né? Vai ser 10% ao mês. Se eu ganhei R$5.000, vai ser tanto. Se eu ganhei 6.500, vai ser tanto. E não necessariamente a parte do investimento tem que ser algo engessado, né? Se tem um mês, por exemplo, dezembro, que é um mês que gasta bastante, com férias, com Natal, virada de ano, talvez você não consiga investir. Exatamente. Talvez você não consiga investir a mesma quantidade que você investe, por exemplo, em março. Talvez em março não tenha ninguém no seu ciclo de amizades que faça aniversário, por exemplo, você não vai ter gasto nenhum a mais. Então você pode investir um valor a mais, né? Não precisa de ser algo engessado, mas precisa ser feito, né? É importante, né, fazer isso periodicamente. Existe um viés pessoal sempre aí, entendeu, pessoal? Então, assim, muitos livros, a literatura, eles falam de 20%, investir todo mês 20%. Mas, na verdade, isso vai depender de pessoa para pessoa. Mora com os pais, ou mora sozinho, ou tem filho, ou não tem filho, enfim. Isso varia muito. Então, assim, o importante é que, assim, não importa quanto você ganha. Se pague primeiro, invista. Entendeu? Essa frase de, eu não tenho dinheiro para investir. Se você ficar repetindo isso, na verdade, isso vai se tornar uma máxima na sua vida. Então, se paga, invista, e depois, o que sobrar, aí você gasta com outras coisas, né? Ter esse controle é muito importante para que você consiga ter essa rotina, para que você consiga se tornar realmente um investidor. Agora,
Mais importante, gente, né, do que poupar e economizar, né, Hugo, é produzir e trabalhar, né? Porque a gente Exatamente. tem que ter a renda, produzir, trabalhar, economizar, poupar, investir. Porque senão não tem jogo, não tem game, É. né, Hugo? Esse negócio, vou investir, investir que vai me deixar rico. Não é só investir que vai te deixar rico. Você pega um dinheiro, deixa lá no investimento, e aí? Não é ele que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é você trabalhar bastante e investir o seu dinheiro. É um trabalho de longo prazo, não é do dia para a noite. Vou ficar rico, vou botar em ações, amanhã eu estou rico. Não, não é assim que funciona. Né? Então, é, as grandes pessoas aí da área dos investimentos falam, o importante é você trabalhar e ter o seu dinheiro mensal. Porque falar, faça um aporte mensalmente. Beleza, eu vou fazer aporte todo mês, mas eu não quero trabalhar, não. Não quero. Então, pô, como é que você vai fazer um aporte mensalmente? Entendeu? Você Exatamente. precisa trabalhar, você precisa ter a sua renda, né? E quando a gente fala trabalhar, não necessariamente... Sim, não necessariamente não. Não só de uma forma, né? Trabalho só com isso e vai ser isso. Pá. Uhum. E é você mensalmente produzir o seu dinheiro, produzir a sua receita, né? E quando eu falei de que normalmente acontece de ter uma receita e várias despesas, é importante você também ter múltiplas receitas, você ter várias receitas, né? Não Buscar depender só diversificar também, claro. exatamente. Não depender só de uma fonte de renda, né? Porque se essa fonte de renda faltar, e aí? Vai ficar complicado. Até o Bruno colocou aqui, o que te deixa rico é administrar o dinheiro e tomar boas decisões. Exatamente. É você Verdade. saber para onde vai o seu dinheiro, onde é que ele está rodando, qual é o meu fluxo de caixa. Né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho amigos que ganham muito bem, mas gastam tudo que ganham. Então também não tá assim, eu ganho pouco, eu não tenho para investir. Tem muita gente que não ganha tão bem quanto a outra pessoa, mas que faz seus investimentos, que está produzindo riqueza, enquanto aquela pessoa que ganha muito bem, ela está só comprando É, passivos, né? Só aqueles produtos que quando saem da loja, elas já perdem o seu valor. Então, exatamente. assim, tem pessoas que até ganham menos do que as outras, mas conseguem aproveitar melhor, investir melhor, né? E produzir riqueza. Vamos falar sobre a Exatamente. diversificação aí, essa galera aí que está olhando para a renda variável, Hugo, o que você acha? Vamos dar uma pescada aí nessa renda variável, qual a importância da diversificação, Isso né? aí. Quando a gente fala dos investimentos na renda variável, né, saber por que da diversificação, acho importante a gente falar de riscos. Né? Quais são os riscos da renda Sim, variável? Tem diversos riscos, risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e tal. Mas é importante ressaltar duas grandes massas, né, dois grandes blocos, que são os riscos sistêmicos e os não sistêmicos. Né? Os riscos sistêmicos que são coisas do sistema, que pode acontecer na economia, por exemplo, o coronavírus, ou impeachment de presidente, ou alguma crise entre Estados Unidos e China, por exemplo, que é coisa que a gente não consegue prever, não consegue, como posso dizer, se precaver perante isso. E existem os riscos não sistêmicos, que não dependem do sistema, que é o risco, por exemplo, de os bancos, né, ser imposto sobre os bancos alguma taxa elevadíssima, que aí todos os bancos vão ter uma baixa aí nas suas ações. Né? Então, quando a pessoa fala, estou diversificando minha carteira, eu tenho Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. A única diversificação que você está fazendo é se surgir uma crise de, sei lá o que, no Itaú, aí o Itaú vai sofrer e o resto vai ficar lá. Mas agora, vamos colocar uma taxa sobre bancos. Vai todo mundo descer. Né? Então, você ter várias ramificações do seu investimento, né, vão te fazer prevenir desses riscos. Né? Nos casos dos riscos que a gente consegue prevenir. Então, se a gente consegue prevenir algum risco, foque nele. Vamos prevenir estes riscos. Tem risco que a gente não consegue prevenir. Então, não consegue ficar protegido. Então, tem que fazer. É isso aí. Então, a diversificação entra nisso, né? por isso que a gente está falando aqui, né, pessoal, porque o que acontece?
Quando você consegue ali poupar, montar a sua reserva de emergência ali, né, de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais, pelo menos, ali você já fica mais fortalecido. Então, você já tem a possibilidade de levar uma porcentagem, né, do seu portfólio, daquilo que você ganha, para a renda variável, buscando o quê? Uma maior rentabilidade. Porque a sua reserva ela vai ficar num investimento seguro e líquido, né? Num investimento pós-fixado, que renda 100% ali do CDI, enfim. É aquilo, é porque você quer segurança. Aí você vai levar uma parte da sua do seu portfólio para renda variável. E aí, pessoal, é importante na renda variável vocês estarem estudando e começarem ali investindo, colocar o pezinho, né? Até para vocês sentirem como é que é a questão dessa oscilação, né? Dessas oscilações. Né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa, eu não tenho estômago para isso, mas não experimentaram, não estiveram ali, né? E o propósito ali é você alavancar no longo prazo os seus ganhos, não é, Hugo? E aí é Sim. muito importante, né, principalmente os especialistas têm dito isso a todo momento, investir em boas empresas e bons fundos, né? Bons fundos imobiliários. Porque aquela partezinha que pode ser de início, uma parte pequena do teu portfólio, você vai colocando ali, como o Hugo está falando, em diversas empresas interessantes. E aí você vai diversificar entre os setores, seja de banco, né, o setor financeiro, né, Hugo? Setor de energia elétrica, que a gente sempre usa, sempre consome energia, telefonia, varejo, e aí nós temos diversos setores, saneamento, né, Hugo? Buscando o Isso. quê, gente? Essa parte da renda variável é buscando retorno financeiro, coisa que a renda fixa realmente, no momento, não está dando. Nós temos alguns títulos públicos aí do Tesouro Direto que eu sou fã, tá? Que eu invisto, Uhum. que ainda conseguem te dar ali, tá? Uma rentabilidade maior para mim. Renda fixa é título público de verdade, mas se você quiser alavancar os seus ganhos, de fato, né? Você vai Ter ter que assim, o seu navegar em... enriquecimento impulsionado, você vai ter que olhar para a renda variável, tá? Cada dia mais. Vai. Não tem jeito, né? Se Não você tem quer jeito. um ganho maior, você tem que correr um risco maior, né? Se você Sim. está quero ficar no comodismo, não quero expor meu capital a nenhum risco. Tudo bem, você também não vai ter nenhum ganho expressivo, né? Você pode ficar 50 anos que for, mas os ganhos não serão tanto quanto, por exemplo, em ações, né? Em investimentos de renda variável. Existem gráficos que falam que as ações elas batem em todos os outros investimentos no longo prazo. Então, você precisa correr um risco para você alavancar o seu capital. Né? E O é por isso Luiz que é importante. Barsi. Uhum. Pode falar, pode falar. E é importante, né, quando a gente realmente, assim, né, saber que existe essa oscilação, que a renda variável oscila para cima e para baixo. Então, ter essa reserva de emergência montada, ela vai te deixar mais tranquilo em momentos de oscilações, né, Hugo? Porque aí você não vai precisar resgatar com prejuízo. Porque, na verdade, quando cai, não é que você perdeu dinheiro. As suas ações, elas estão sendo precificadas ali, por aquele valor, mas que possivelmente com a evolução, a economia sendo fomentada, e foi por isso que a taxa Selic caiu, né, para fomentar, baratear capital de giro para as empresas. Aquela empresa que você investiu, sendo boa, ela tende a se fortalecer, muitas vezes até na crise, né, Hugo? Então, o mercado ele vai oscilar, mas você pode ter certeza que daqui a um tempo muito provavelmente, Vai, principalmente de médio a longo prazo, vai frutificar. E aí o que você vai investiu ter vai bom. ser multiplicado, não é isso, Hugo? Exatamente. Boas empresas, né? Elas é, prosperarão bem no futuro. Boas empresas, faltou a palavra aqui, performarão bem Isso aí. no futuro, né? Então, está passando por crise, está passando pelo que for, a empresa vai dar um jeito de se reinventar, vai dar um jeito de se adaptar, né? Porque Com a empresa que certeza. não se adapta, não se atualiza, ela vai ficar para trás, né? Não tem jeito. E encontrar estas boas empresas e fazer os seus devidos investimentos é o que vai te capitalizar bem para o futuro. Né? Tem que tomar Tinham várias empresas aí. muito cuidado com a dica quente, né, do momento. A Ah, é. empresa tal, pá, é isso, aquilo. Não, muito cuidado, muito cuidado.
Tiveram muitas empresas aí que fizeram boas aquisições, inclusive na crise, né, Hugo? A própria Klabin. Então, assim, quando você investe em empresas de fundos imobiliários resilientes, com mais caixa, né, que você sabe que não vão quebrar, enfim, né, que tem aí apresentado lucros crescentes, lucros recorrentes, são empresas saudáveis financeiramente, por isso que é muito importante, né, investir e continuar estudando. Ou então, né, se você não tem tanto tempo, né, até que pague uma casa de análises, né, Hugo, que Sim. tem muito bons serviços. Aí a gente tem a Suno Research, entre outros, aí que fazem trabalhos belíssimos, tá? Que tem carteiras recomendadas, enfim, e que você pode realmente estar fazendo uso disso daí tudo, né? E tem vários produtos também, tem fundos aí com gestores que podem estar, né, fazendo aí o seu capital Exatamente. potencializar. Não é isso, Hugo? Potencializar. Então e aquilo, não tem desculpa, não tem desculpa para não investir. Ah, não vou investir, não. Qual é? Não tem vantagem nenhuma investir, pelo contrário, só tem vantagem, não tem nenhuma desvantagem você investir. Né? Com Ah, certeza. não vou investir porque senão eu vou me dar mal. Não é assim. Vai se dar mal se você investir de qualquer jeito, como qualquer coisa na vida. Se você fizer de qualquer jeito, você vai se dar mal. Mas se você procurar minimamente, né, não precisa estudar, ser um especialista, mas se você estudar um pouquinho, procurar entender, né, procurar ler algum livro que for, não precisa de ser o melhor dos livros, não precisa de ser 30 livros. Se você seguir boas pessoas no Instagram, se você seguir a professora investidora no Instagram, você vai estar bem investido. O Hugo Vela também. Gente, tem muito conteúdo de Tem qualidade na muito conteúdo internet. bom. Tem muito conteúdo bom. Eu vou falar para vocês que eu não tinha a menor ideia. Estou falando para vocês. Funcionária pública, enfim, professora, sempre ouvindo assim das minhas colegas super trabalhadoras, competentes, mas não tenho dinheiro para investir, não tenho dinheiro para investir. Meus pais sempre deixaram o dinheiro na poupança, enfim. Então, pessoal, eu tive que mudar meu mindset. E como é que eu consegui isso? Foram pessoas que me inspiraram, né? Eu posso citar um monte delas aqui que eu sou muito grata, que indicaram bons livros para mim, para que eu estivesse lendo e vendo, opa, quando eu comecei a investir, eu não me arrependo de ter entrado em janeiro, porque como eu evoluí como investidora, eu falei, é isso? Opa, então eu estou mudando de lado, eu estou parando de investir apenas em títulos de dívida, porque, gente, o brasileiro está acostumado a isso. Aquilo que eu falei no Uhum. início da live, quem não assistiu, depois assiste desde o início, que é muito legal esse apanhado histórico que a gente fez. E, poxa, agora eu quero estar do outro lado, eu quero me beneficiar de boas empresas. Eu quero receber dividendos, porque, Hugo, eu gostaria até que você falasse sobre isso para o pessoal, assim, o quanto é bacana a gente estar investindo em boas empresas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários que pagam uma renda passiva todo mês para a gente, para que a gente tenha uma outra fonte de renda, que você Sim, falou. exatamente. Quando a gente fala de múltiplas rendas, né, fica pensando muito, nossa, de onde que eu vou tirar isso? Eu trabalho de 8 às 18, chego em casa cansado, às vezes trabalho sábado também, não tem tempo de fazer um outro bico de alguma coisa, por exemplo. E Mas você trocando pode tempo por fazer dinheiro, né, Hugo? Tempo de renda. exatamente. Você não tem que correr atrás do dinheiro, você tem que trabalhar que o dinheiro vem. E aí o dinheiro vai trabalhar para você. É você fazer o dinheiro trabalhar para você. O seu dinheiro suado que você conquistou trabalhando muito, você vai deixar ele num lugar ruim? Vai deixar na poupança sendo maltratado lá? Né? Você tem que deixar ele num lugar bom e fazer o dinheiro trabalhar para você. E uma das formas de ter múltiplas rendas é, por exemplo, fundos imobiliários ou dividendos de ações, né? Que são as grandes empresas, né, que já estão consolidadas no mercado, pagam bons dividendos, né? E montar uma carteira voltada para dividendos é uma ótima opção. Mas não Claro. precisa se preocupar em vou montar uma carteira para eu ganhar 10 mil sem ter que trabalhar, fora o meu trabalho. Você mira lá na frente, você olha, eu quero ganhar 10 mil mensal de fundos imobiliários. Mas tenha pequenas metas até chegar este objetivo Isso. maior. Então, em um Maravilhoso. ano, se eu investir tanto mensalmente, né, após fazer meu controle financeiro, fazer minhas economias, saber o que entra, o que sai, sobrar, investir antes de sair gastando, se eu investir mensalmente, no final do ano,
quanto que eu estarei recebendo, né, de dividendos dos fundos imobiliários. Vou falar dos fundos imobiliários porque eles têm uma constância maior, né, no Isso. pagamento dos dividendos. Então, foca, em um ano eu vou pagar a Amazon Prime, somente com, estou falando da Amazon porque é R$ 9,90. Né? Você chegar a 9,90 em fundos imobiliários não é tão complicado assim se você faz um investimento periódico, né, mensal, por um certo tempo, você já consegue ter este fluxo de caixa voltando para você. E aí, no próximo ano, vou conseguir aumentar o aporte, vou pagar a energia. Então, vou pagar a energia e uma assinatura. No próximo ano, vou pagar mais alguma coisa. E com o tempo, o seu investimento em fundos imobiliários, ou dividendos em ações, pagam bons dividendos, ele vai te retornando um capital que você vai conseguindo abater nas suas contas, nas suas dívidas, nos seus gastos. Né? Através daí que você vai conseguindo ter a independência financeira ou a liberdade financeira, né? De que o dinheiro que está entrando através de fundos imobiliários está cobrindo isso, isso e isso. Em certo tempo, ele vai cobrir o todo. Quando ele cobre o todo, né, aí que é o despertar da coisa. Ótimo, eu já tenho um investimento que ele cobre todos os meus gastos, mas vou continuar trabalhando o que eu gosto. Ou se você está num trabalho ruim, você sai desse trabalho, vai fazer uma outra coisa, para você não ficar parado, né? Porque eu acho que esse negócio de ganhar dinheiro para nunca mais trabalhar, isso é só quando fala da boca para fora, nunca mais quero trabalhar, né? Porque tem todo aquele conceito, o que é o trabalhar? Né? Nunca mais trabalhar é uma coisa chata, tudo bem, mas você vai começar a trabalhar em algo que você tem prazer, né? Você vai trabalhar por prazer. É verdade. E assim, isso que você falou é muito interessante, porque essa questão das empresas, né, você passa para o outro lado, aí você se torna um sócio da empresa, é uma parceria. Você casa com aquela empresa, você faz uma parceria para o longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo, os seus aportes, o seu dinheiro, o seu investimento, ele tende a alavancar, tá? A ter ganhos muito maiores. O pensamento não deve ser de curto prazo, com certeza. Agora, a questão é a seguinte, existe um estudo chamado DIP, que ele diz o seguinte, que mais importante do que o preço é o foco e a disciplina de você fazer todos os meses os seus aportes. São os aportes mensais. Então, o que vai acontecer? Você vai fazendo seus aportes. Aí é lógico que você vai ganhando mais dividendos, né? Você vai adquirindo ali uma fatia maior da empresa, mais ações. Ok. E aí, quando você recebe os dividendos, é muito bacana, né? Se você continuar produzindo, se você não precisar daqueles dividendos para pagar contas, você reinvestir. Eu faço isso, eu compro nem sempre as ações daquela mesma empresa, mas eu rebalanceio. Se eu vejo que uma porcentagem de uma empresa está menor, eu vou lá e invisto nela. Então, eu vou sempre reinvestindo os dividendos. E isso vai se tornando uma bola de neve. Mas, diferentemente da bola de neve das dívidas, né, Hugo? Vai sendo uma bola de neve que vai tornando o seu patrimônio maior e os seus dividendos, a sua renda passiva, também cada vez maiores. E isso é muito bom. E é isso que vai te levar à liberdade financeira que o Hugo está falando, de você não precisar trabalhar naquele trabalho que você não gosta, com pessoas que você não se identifica, e poder estar escolhendo o seu caminho. Eu quero trabalhar nisso, eu quero empreender, que é uma forma também excelente de ganhar dinheiro, né, Hugo? Sim, exatamente. Tem acho que num vídeo do Primo Rico mesmo, que ele falou do número de ouro, ele deu esse nome, número de ouro. Magic É um número de cotas, né, que você tem num fundo imobiliário, de modo que os dividendos pagos por este fundo imobiliário serão suficientes para você comprar uma cota deste fundo. Ou seja, o fundo está se comprando. Né? Se a cota do fundo é R$ 100 e você está ganhando R$ 100 dos dividendos do fundo, ótimo, ele já está se comprando, né? Eu dei o exemplo de pagar as dívidas, né? Mas como você falou, não necessariamente eles vão ser direcionados para pagar a dívida, eles já podem ser reinvestidos. E que possa também pagar a dívida, né? Porque também não é uma coisa boa. Sim, ou o dinheiro que vem dos dividendos, você paga a dívida, mas o que você recebe do seu salário, que está sobrando agora, porque não está pagando a conta, você põe para investir, entendeu? Isso. O importante é você aumentar esse seu aporte através dos dividendos. Né? Eu acho muito interessante
professora, meus pais começaram a investir, né, há pouco tempo, investir mesmo, tinham só dinheiro na poupança. Que legal. E foi muito, assim, eu incentivei muito eles a começarem a investir e tal. Eu achei muito bacana quando a gente vai encontrando o nosso estilo de investidor. Muito Eles tinham bacana. dinheiro em algumas ações, né? Ações essas que eu, da mesma carteira minha, porque era do que eu queria, do que eu investia, né? E aí, eu lembro dos primeiros dividendos que Itaúsa pagou, ou... Sem Ah, querer cortar, tá acabando aqui, tá? 20 segundos restantes. ih, Tá? será que Obrigada, acaba? pessoal. Então, obrigado, galera. Tchau, boa noite. Já tá Obrigada. A gente lá. vai fazendo outras, né, Hugo? Obrigada, tá? E mandem no direct o e-mail que a gente vai mandar a planilha também sobre o controle financeiro.